Boa noite. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Josemar Lima. Eu administro a página Café com a Palavra no Facebook, né? É uma página criada em Salvador para discutir a palavra de Deus, né? Para compartilhamento de assuntos relacionados à palavra de Deus. E alguns já têm acessado essa página, têm curtido, né? Têm compartilhado algumas coisas, mas nós temos a pretensão agora de fazer uma série de vídeos sobre a escatologia, como aliás temos já prometido aí nesses últimos dias, né? Então nós pretendemos começar hoje, né? Dando, na verdade, considerações gerais sobre a escatologia bíblica. Ainda não vamos entrar no assunto especificamente, mas nós vamos fazer hoje só algumas considerações. E a gente pergunta, né, por que estudar escatologia? Nós vemos que a escatologia é o estudo das últimas coisas. A escatologia vem das duas palavras gregas, né? Escatos, que é último, últimas, e logia, que é estudo. Então, estudo das últimas coisas. Por que nós devemos nos interessar por escatologia? Porque é importante nós sabermos aquilo que Deus tem para nós, tem para nos anunciar, né? Nos últimos tempos, né? Onde nós possamos nos enquadrar nessas profecias. Como nós podemos gerenciar isso, né? O primeiro esclarecimento que eu trago é o que diz Isaías 46:10, que diz assim: anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. Está escrito em Isaías 46:10. Então, Deus tem um propósito sempre de anunciar as coisas muito antes do acontecimento. E é por isso que nós estamos falando justamente desses assuntos escatológicos, coisas que virão ainda, né? Mas Deus, Ele tem o cuidado já de anunciar na sua palavra aos seus servos aquilo que irá acontecer. Então, porque Deus, Ele anuncia eventos futuros para que saibamos. Outro versículo que eu queria mencionar é o que está escrito em Apocalipse 19:10. Diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, é um assunto muito falado na Bíblia. Ele revela a glória de Jesus. Esses assuntos escatológicos representam 30% a 40% do conteúdo bíblico. Então, você não deveria dizer assim: eu não gosto de estudar esse tema, não gosto, eu não gosto de estudar escatologia, eu deixo de lado e vou me preocupar com outras coisas. Então, você estaria desprezando 40% do conteúdo bíblico. Jesus mesmo disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é o próprio Jesus. Jesus é a palavra é Jesus. Então, se você quiser conhecer Jesus na plenitude, não é isso? Você tem que conhecer também a sua palavra. Então, nesta palavra, você não pode desprezar 40% desse conteúdo. Está escrito também em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, conservados até a vinda do Senhor. Então, a nossa vida aqui é um preparo até a vinda do Senhor. Então, nós temos que guardar isso em nossa mente. Então, isso estimula o que? A nossa santidade. Hebreus 6:1-12 diz assim, que nós, aliás, vamos ler na Bíblia, né? Hebreus 6, de 1 e 2.
diz assim: pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele continuando falando, ele vai dizer assim: voltaremos isso se for muito necessário, né? Se for bem necessário. Você já viu os rudimentos? O que são os rudimentos? Os rudimentos, princípios, né? O abecedário de tudo que nós precisamos. Então chama isso aqui de rudimentos, princípios elementares. Arrependimento, obras mortas, obra do pecado, né? A fé em Deus, o batismo, imposição de mãos, ressurreição, note bem, ressurreição e vida eterna. Então, parte desses princípios elementares são fundamentos escatológicos, estão descritos nas profecias. Então, a Bíblia chama esses temas de princípios. E eu creio que nós, para avançarmos mais em Deus, né, na sua presença, sua intimidade, nós temos que saber esses princípios, conhecer plenamente esses princípios. E eu falei aqui em dois temas interessantes, né, que é ressurreição e vida eterna. Pois é, como é que você pode não conhecer, deixar de saber sobre escatologia? Esses dois temas são temas fundamentais da escatologia, que nós haveremos de estudar nesses próximos dias, né? Glória a Deus por isso. Essa é a nossa bendita esperança. Aguardamos o futuro. Você deposita esperança no futuro? Por exemplo, você não se alegra em você como noiva de Cristo? Nós somos noiva de Cristo. Nós não casamos, não somos a esposa de Cristo ainda. Mas a Bíblia fala que nós iremos nos casar com Jesus. Então Jesus é um cavalheiro que tem palavra, ele vai cumprir a sua palavra. Ele vem buscar a sua noiva para casar com ele. E está escrito que nós haveremos de passar com ele 7 anos nas bodas. Pois é, isso alegra o seu coração? Então, essa é a nossa bendita esperança. Nós esperamos também pela ressurreição do nosso corpo mortal, né? Nós somos ressurretos hoje do Espírito, está escrito lá, né, em Efésios 2, 8 a 10, está escrito em Colossenses 3, que nós já ressuscitamos com Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Efésios 2 diz assim: vocês já foram ressuscitados, nós, né? E vocês já foram sentados. Nós fomos entronizados no Espírito. Estamos sentados à direita de Cristo, Cristo à direita do Pai e nós à direita de Cristo. Isso representa uma posição de poder, mas é uma posição também já eterna para nós, né? Então, quanto ao lado espiritual, nós já fomos completamente resolvidos. Mas eu falei também da ressurreição, trata-se da ressurreição do corpo, nosso corpo. Porque a nossa redenção, um dia, ela será completa. Quando do arrebatamento da igreja, haverá então a primeira e grande ressurreição, assunto que nós trataremos também especificamente. Aguarde. Mas é só
um detalhezinho, já que eu falei em ressurreição, para você saber que na parte do espírito nós já estamos resolvidos, estamos plenamente ao lado de Cristo, de uma forma inequívoca, de uma forma que não tem mais retorno, porque Jesus já nos resgatou, já nos transportou para o reino do seu amor e já nos colocou à sua destra nos céus. Então, essa é a nossa bendita esperança, a razão pela qual nós devemos conhecer o que está escrito, né? Que o futuro traz para nós nas profecias. Está escrito também em 1 João 2,17, diz assim: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você faz a vontade de Deus? Eu creio que você faz. Então você é eterno. Você já é eterno aqui e agora. Desperta em nós a consciência da eternidade. Temos a eternidade dentro de nós. Nós ressurgimos já no nosso espírito. Jesus nos deu vida. Por isso nós temos uma completa comunicação agora com Deus. Por isso que a Bíblia diz que o véu do tempo foi rasgado e você pode chegar lá no santo do santo, no santíssimo lugar e falar com Deus. Você tem feito isso? Você já está autorizado. Sabe por quê? Porque você é espírito. Essencialmente, nós somos espírito. Somos um espírito possuímos uma alma e habitamos de um corpo. Às vezes nós valorizamos muito o corpo, né? Os bens materiais. Mas a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas do futuro. Colossenses diz assim: pensai nas coisas de cima e não nas de baixo. As de baixo, por melhores que sejam, ainda que sejam permissíveis, né? Uma formatura de um filho, um casamento nosso, né? Uma viagem excelente, né? Tudo isso faz parte da bênção da salvação, né? Deus quer que nós sejamos próximos, felizes na terra, tenhamos filhos formados, faculdade, etc., né? Mas Deus fala para você e fala para nós que essas coisas são passageiras, são temporais, ainda que muito boas. E Deus quer que você goze de tudo isso aqui na terra, né? Tem um versículo lá em Romanos que fala assim: que nós reinaremos em vida com o Rei dos Reis, Jesus, né? Então, você reina já nesse mundo e reinará também no futuro, né? Mas que a sua vida não se paute apenas nas coisas materiais. Não é questão de ser apenas. Que as coisas materiais sejam submissas a você, porque você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, tem que colocar o reino dos céus em primeiro lugar. E as demais coisas, as outras coisas, as suas necessidades básicas, fonte de nossa preocupação às vezes, que nós nem oramos às vezes, né? Porque ficamos preocupados, o que é que vamos comer amanhã, o que é que vamos vestir, como é que eu faço para pagar o aluguel? Mas a Bíblia diz que você, lá em Pedro diz assim, né? Nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele diz mais, assim como ele cuida, né, do passarinho. Você já viu o passarinho morrer de depressão? Eu nunca vi. Pois é. Nós somos mais importantes do que os passarinhos, do que os lírios do campo, né, com sua beleza, né? Você é mais importante do que os passarinhos. Mas você precisa colocar o reino de Deus em primeiríssimo lugar mesmo, né? Você tem colocado, reflita bem. Olha aí a sua consciência agora. Ela fala, sabia?
Você sabia que a nossa consciência é o tribunal de Cristo dentro de nós para nos corrigir? Está escrito lá em Provérbio, né? Que a alma do homem, ou o espírito do homem, é a lâmpada do Senhor. Então, a sua lâmpada está acendendo para lhe corrigir. Não é para lhe julgar, não é para corrigir você, lhe aperfeiçoar. Então, quando você se preocupa com os assuntos escatológicos, desperta em você esta consciência de eternidade que já há dentro de nós. Você sabia que você é mais importante por dentro do que por fora? Você é maior, milhões de vezes maior por dentro do que por fora. Mas às vezes eu costumo dizer que por fora nós temos um envelope. Muita gente valoriza muito esse envelope, né? Que pouco tempo aí, né, passa uma chuva e esse envelope é descartado. Mas o eterno tem que continuar, né? O eterno é o seu espírito, está por dentro. Ele está por dentro de você. O apóstolo Paulo não falou assim, que o homem exterior, ele se corrompe. O homem exterior é você. É isso, está vendo? Está me vendo aqui o homem exterior? Pois é, quantos me conhecem? Muitos. Eu creio que muitos que são quase pareados comigo na idade já me viram jovens de 20 anos. Pois é, as coisas vão mudando, né? Mas aquilo que está dentro, o apóstolo Paulo diz também que se renova a cada dia. Desculpa. Pois é, você tem 20 anos, eu sou mais novo do que você por dentro, sabia? Eu sou mais novo do que você por dentro, porque a Bíblia fala, né? E ela não mente. Pois é, cada dia nós estamos crescendo por dentro, embora despencando por fora, mas nós estamos crescendo por dentro em Cristo. Então, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, nós devemos despertar em nós esse sentimento de eternidade que já existe. Romanos 8,18 diz assim: os sofrimentos aqui não podem ser comparados com a glória que há de vir. Jesus disse assim: no mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo, que eu venci. Isso quer dizer que você já venceu com ele. Você não está com ele? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Está escrito em 2 Coríntios 5,17. Você é novo porque está em Cristo. É Ele que renova as suas forças. Então, quando nós estamos aqui passando por alguma prova, nós devemos pensar nas coisas futuras. Por isso nós estamos estudando aqui as coisas futuras, né? Porque o que reserva no futuro para nós é muito melhor, é incomparável. Está escrito aqui em Romanos e é verdade. Então isso é um estímulo a perseverarmos nas aflições, ou seja, perseverar e não negar o nome, sabendo que maior do que as aflições é o que nós temos nele. Então nós temos que perseverar nas aflições e fazer das aflições um momento de crescimento espirituais. As provações se tornam uma prova para você. Então Deus quer lhe promover e você tem que... As promoções de Deus são assim, elas são de degraus em degraus. Ninguém sobe por elevador. Ninguém sobe por elevador. Então você tem que ir de degrau em degrau, de fé em fé, como diz a palavra. E a aflição do cristão, daquele que tem a sua fé em Deus, daquele perseverante, é mais um passo para ele alcançar a vitória, para ele crescer. Porque o cristão sabe aonde buscar a sua resposta.
Cada vez que ele passa por uma aflição, ele cresce mais em Cristo, fica mais firme na rocha. Glória a Deus por isso, né? E assim, nós fizemos algumas considerações sobre a escatologia. Você já tem motivo de sobra para você continuar comigo. Agora tem algumas coisas que realmente você não é culpado por isso, né? Mas os nossos pais, né? Da igreja, principalmente do século 2, 3, 4 e mais à frente, né? Eles detinham a Bíblia na mão de poucos e a interpretação deles era alegórica. Isso dava margem a ele a pensar como quisesse quando lia um texto, né? A margem alegórica, ele gerou muitos erros. Eu quero que você saiba que tem muita gente que ainda está preso à alegoria. Mas o método correto de você interpretar a Bíblia é o literal, é segundo os princípios da gramática. Ou seja, o autor disse o que queria dizer mesmo. Então, embora a Bíblia seja cheia de símbolo, mas o símbolo também leva a uma interpretação literal. Esse método alegórico, ele perdurou muito mesmo, até a reforma de Lutero, né? Então, na reforma, a metodologia foi mudada para a forma literal. Mas ele foi mudado em todos os temas, menos os temas escatológicos. Ou seja, 40% da palavra ficou sendo ainda alegórica. Isso levou a muitos erros, muitas margens até hoje, né? Isso passou para as igrejas mais antigas, né? A luterana, a anglicana, né? E as outras mais antigas, né? Que deu origem a todas as denominações atuais, né? E você também, né? Nós estamos vinculados sempre a uma delas, né? Porque ela vai dividindo por uma causa ou outra, né? Só sei que eu e você, nós estamos ligados a uma delas, né? Não sei qual é o seu ramo, né? Mas nós estamos vinculados a uma delas, né? Pois é, e se essa igreja é de um tronco que ainda interpreta a Bíblia dessa forma, então, possivelmente nós estaríamos interpretando a Bíblia de uma forma muito difícil, né? Que é a alegoria. Mas, graças a Deus que tem surgido já métodos que já praticam, né, a interpretação literal, né, da Bíblia. Tem muitos segmentos já confiáveis, né? Mas eu quero dizer a você que o princípio é você conhecer a verdade. Na verdade, a palavra de Deus, ela é pura e simples, né? A inteira verdade da Bíblia, né? Você tem que conhecer primeiro. Aí eu aconselho a você o seguinte: se você é um principiante na fé, conheça o princípio que é estabelecido na sua igreja, conheça os evangelhos, né? Conheça bem os evangelhos. Se você já leu o Novo Testamento todo, eu aconselho você agora a ler o Velho Testamento, porque você sabe que Hebreus fala, né, que o passado era sombra dos bens futuros. A Bíblia, ela é uma mensagem de Deus que ela vai acontecendo. Eu não concluo de vez, por isso que nós dizemos que as profecias bíblicas, elas são progressivas. É outro método que você tem que entender. Deus vai falando a nós por parte. E se o velho, por exemplo, é a sombra do novo, digamos assim, o que projetou sombra foi o novo.
Então, se a gente pensar que um edifício, né, projeta a sombra para além daquele edifício, então a pessoa está lá na sombra. Mas quando ele chegar no prédio, não é mais a sombra. Então nós não podemos basear em algum princípio do Velho Testamento, estabelecer uma doutrina. Isso implica em erro, porque você ainda está com a profecia em andamento. Aí quando você chega lá, em Malaquias, por exemplo, ela já está mais esclarecida, mas ela não é conclusiva. Você chega em Mateus, tem um princípio, né, da nova aliança em Cristo, mas ela não é conclusiva ainda. Jesus, ele não pôde concluir, porque Jesus precisava morrer, porque ele era o cordeiro, né, que ia ser oferecido por nós. Por isso ele revelou especialmente a sua igreja a um apóstolo, que não foi nem apóstolo do cordeiro, Paulo, né? Foi um apóstolo abortivo, como ele mesmo chama. Então Jesus escolheu Paulo e revelou plenamente a sua igreja na pessoa de Paulo. Então, quando você lê Mateus, ainda está progredindo a profecia, né? A igreja está formada lá, principalmente em Efésio, né? Está bem formada lá, né? Mas quando chega em Apocalipse, ela é conclusiva. Então, por isso que nós devemos respeitar a progressão da profecia bíblica. É a palavra final que vai estabelecer aquele ponto que você tem que aceitar plenamente. A gente reconhece a palavra de Deus como toda a verdade. Mas Jesus falou mesmo, Jesus disse assim, Paulo falou, né? A lei foi dada por Moisés, mas foi o que ele falou mais? A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então, a lei da verdade era, mas Jesus é a única verdade que liberta, porque a lei foi incapaz. Mas o assunto de hoje, o princípio que vamos falar é escatológico, escatologia. Então, nós estamos falando de princípios de interpretação. Eu já falei que é literal, segundo princípio gramatical. A palavra fala o que ela quer falar. A Bíblia explica a Bíblia. A palavra não é de particular interpretação. Então, nós devemos buscar princípios na Bíblia para conhecer a verdade do texto. E o texto não pode ser tido isoladamente. Você tem que contextualizar. Com quem? Com a própria Bíblia. Então nós vamos chegar a um consenso, né? Quando nós contextualizamos a palavra, o versículo. Você precisa conhecer também, isso vai ajudar você a interpretar a Bíblia de uma forma mais clara, né? O que você deve conhecer é que existe na Bíblia 3 povos. 3 povos. Até Cristo, antes de Cristo, nós conhecíamos 2 povos. Judeus, gentio, né? O Israel e gentios. Cristo chegou, fundou a sua igreja. E ele fundou um povo, né? Chamado igreja. Como é que surge a igreja? O povo da igreja, como é que ele chegou? Entre judeus e gentios. Então, judeus e gentios vão a Cristo, eles se tornam, então, igreja. Mas eu quero dizer a você, gentio é gentio, tem o seu lugar na Bíblia, judeu é judeu, tem o seu lugar na Bíblia, e a igreja é a igreja. A igreja é um povo especial, chamado igreja,
onde Jesus trata, né? E é certo que esse tratamento é muito mais especial, porque nós estamos fundamentados numa melhor e superior aliança. Hebreus diz, quer conhecer mais como é que se processava a antiga aliança, as ofertas, sacerdócio, etc. Leia Hebreus. Eu aconselho você a ler Hebreus 2 vezes. Leia com vontade, né, de aprender mesmo, né? Comparadas, fazendo perguntas. Você sabe que é bom você fazer pergunta? Faça a quem? A quem? Ao Espírito Santo, ele é o autor. É claro que você deve consultar também pessoas que estão mais avançados, né? Mas a unção que está dentro de você é o Espírito Santo. A Bíblia chama a unção. Você sabia? Então fique sabendo agora, se não sabia, né? Então você tem a maior unção de qualquer profeta, qualquer profetisa, qualquer apóstolo, pastor. Você tem uma unção dentro que é igual à unção que ele tem, porque é o mesmo Espírito. Meu João diz assim, vocês têm a unção e não necessitam que ninguém lhe ensine nada. É claro que ele não está excluindo os mestres, né? Porque tem a Bíblia é completa, né? Mas ele está dizendo assim que o que consistir de uma afirmação pessoal, aquela profecia que vem para você, né, que só interessa a você. Por exemplo, um casamento, uma viagem, uma escolha. A escolha digamos assim, de um namorado, uma namorada, né, que são os futuros esposo, esposa. É um assunto de interesse pessoal, não é isso? Uma viagem. Então é aí que entra a unção do Espírito Santo, que é tão grande quanto a do maior profeta que existe. Então, se você consultar esta unção, o Espírito Santo, ele vai dizer exatamente o que você deve fazer. O apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem isso, né? E ele nos ensina que nem sempre é uma voz audível, né? Eu sei que tem também voz audível. Né? Eu mesmo, às vezes, quando estou dormindo, eu ouço mesmo. É o Espírito Santo chamando o meu nome, me tocando para eu orar, né? Às vezes vem na voz de minha esposa, Eliana, né? Eu me assusto, ela está dormindo, aí eu entendo logo que é o Espírito Santo me chamando para orar, né? Às madrugadas. E essa unção, ela nos avisa também quanto a decisões pessoais. Já pensou quando